Ok. Boa noite, Boa noite. Patrícia. Eu já tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Ah, é? Aonde? Deixa eu saber. Aqui na igreja no Rio de Janeiro, na igreja do Malé. A do Malé Realengo? Isso, Eu dei uma aula aí. Eu dei uma aula aí no curso Light, não foi? isso mesmo. Uhum. Gente, só para Eu- vocês saberem, nós já estamos ao vivo e o canal é pelo canal do pastor Josemi Albino, tá? Então, o que que a gente está fazendo aqui nesses primeiros momentos? Nós tivemos que trocar, não tem problema a gente estar conversando um pouco agora, porque depois a gente edita, né, e vamos jogar para o nosso canal da Citem. Nesse primeiro momento, eu estou querendo conhecer um pouco mais vocês, saber como vocês ficaram sabendo da live. E então, é, você acabou me conhecendo pessoalmente lá na igreja de Realengo, foi isso, né? isso. Ah, que bom. Aí E eu soube da live pelo Acitem, né? você é Eu, do grupo também da Citem. sim, sim. Na Olha, verdade, eu acho que sou de três. Eu ah, acompanho três lá. ok. Ah, tem mais alguém que quer falar para a gente como que vocês ficaram sabendo? Tem alguém que colocou os dois aqui para mim, né? Escreveu, né? Ficou sabendo pelos dois. Para mim é muito importante saber da onde vocês souberam da nossa live, por onde, por qual meio vocês souberam da nossa live, porque aí eu tenho como pensar em outras formas de fazer a divulgação. Ok? Então, para mim é muito importante. E para você, como é que foi lá na igreja do Mané, que vocês chamam? Do Malé, né? Malé. É. Como é que foi o encontro que a gente fez lá? Foi uma bênção. Amém. Como Deus te usou naquele sábado. Amém. Nossa, assim, eu senti, sabe, a presença do Espírito Santo por meio da tua mensagem. Amém. Foi uma bênção, uma bênção, Foi uma a bênção. mensagem da manhã onde eu falei por que que Cristo morreu na cruz para me salvar, não foi? Isso, exatamente. Essa Essa mesmo. mensagem, essa mensagem é muito impactante. Nós vamos fazer, já que você está falando sobre isso, gente, vou fazer a divulgação então para vocês. Nós vamos fazer no dia 11 e no dia 12 de outubro, 19 horas, e depois o sábado o dia inteiro. Vai ser a primeira parte pela manhã e depois a segunda parte a partir de 2 horas ou 2h30. Um programa chamado Levanta. Esse programa começa falando da legislação celeste, intercalando com a legislação terrena e falando por que a lei é protetiva, só que num campo espiritual, na visão espiritual. E no sábado pela manhã eu trago essa mensagem que é muito impactante, entender como é feito os ritos sacrificiais ao longo da história e entender por que que Cristo teve que morrer na cruz por nós. Não foi em vão. Ele estava pagando o preço de uma quebra de lei, né? Porque quando nós somos condenados aqui, nós não temos que pagar o preço também. Às vezes é ser preso, às vezes é uma fiança, às vezes é uma outra forma. Só que Jesus ele pagou esse preço. E aí eu explico por quê. Ao longo do programa inteiro, eu venho falar sobre a desapropriação e a apropriação filial. Quem sou eu na esfera e no campo espiritual? A guerra está pela minha mente e automaticamente pela sua mente também. Então, eu venho tratando de doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, desapropriação da vontade de viver,
E aí eu venho trabalhando todo um passo a passo até chegar na minha resposta para Deus, porque no todo o evento eu venho trabalhando o porquê da minha existência, o porquê eu existo. Então, se você conhecer alguém que tem alguma questão emocional que precisa ser trabalhada, alguma questão de dúvida mesmo, no campo espiritual, por que que a gente tem tanta regra, por que que tem tanta lei, que eu precisei de alguém que vim morrer no meu lugar, se isso é conto ou não, essa questão de guerras espirituais pela ocupação da minha mente, porque o campo espiritual hoje não guerreia mais com a gente com armas. Nunca foi isso, né? Mas agora é muito mais. Agora a arma é essa aqui, é celular, é o computador. E são tantos outros meios, doenças emocionais, psicossomáticas, que o próprio inimigo está querendo destruir o nosso psique, porque ele alcançando o nosso psique, o que ele alcança? A minha salvação eterna. Eu já estou salva, digamos assim, você também. Cristo nos garantiu a salvação. Só que tem uma diferença. Se conseguirem entrar na minha mente, eu não vou me apropriar dessa salvação. Eis a diferença, entendem? Tem uma diferença muito grande sobre isso. E eu não me apropriando disso, o que, que vai acontecer? Eu simplesmente não vou cumprir a minha missão e não vou levar o máximo de pessoas a cumprirem a delas também. Né? Então, Jesus ele deixou uma mensagem para a gente: ide e pregai e fazei discípulos e batiza o maior número de pessoas possível. Então, a gente precisa pensar nessa questão de quem sou eu de fato. Nesse momento, eu poderia perguntar aqui a algumas pessoas que estão com a gente: Carmen, quem é você, Carmen? Flaviana, quem é você, Flaviana? Gislene, quem é a Gislene? Né? E aí continuar, Lab Vivo, quem é você? Então, quando a gente pergunta quem sou eu, afinal, eu preciso ter uma resposta no campo não só espiritual, mas de apropriação de mim mesma, entendeu? Eu acho que isso é importante a gente parar para refletir. Então, eu estou deixando o convite para vocês estarem conosco na igreja do Fonseca, vai passar online. Então, é IAS de Fonseca. Eu acho que é isso. IAS de Fonseca. Vai começar sexta-noite. Quem vai dar a primeira palestra vai ser o pastor Josemi, que está conosco aqui nessa live. E aí, a palestra do domingo inteiro vai ter uma advogada que vai falar sobre a palestra que eu dei na tua igreja, Carmen. Vai ser uma advogada que vai falar dessa vez. E você vai sentir assim, a apropriação do direito penal, o porquê que Cristo teve que pagar o preço. Entende? Então, assim, é muito gostoso a gente poder saber que pode sim contar com Ele e que Ele trouxe de volta para cada um de nós, através da morte dele na cruz, o direito a escolhermos, porque a gente tinha perdido esse direito de escolher. E ele trouxe de volta a liberdade da escolha. Isso é muito, muito legal. E ao longo do restante do dia, eu venho conversando com vocês sobre saúde emocional, sobre apropriação. A gente precisa entender quem somos nós. A gente chegou num momento que a gente precisa se sentir, se amar, se perdoar, se cuidar, se permitir. E é muito importante que a gente tenha o autocuidado emocional. Os dias são dias complicados, são dias, muitas vezes, que há muita nuvem, mas a gente precisa lembrar que a nuvem faz parte da natureza. A neblina também. A escuridão da noite também. Mas sempre vem o sol, o calorzinho do sol. Então, se a gente conseguir na nossa cabeça
entender que tudo são etapas, eu preciso passar de uma etapa para outra etapa, a gente fica com a vida mais leve, né? A gente fica com a vida assim mais gostosa. Então, eu queria deixar esse convite para vocês. Eu vou estar fazendo outros eventos também de saúde física, que automaticamente a gente trabalha com a saúde emocional quando a gente trabalha a saúde física, e vice-versa. A gente trabalha um pouco da saúde física quando a gente trabalha também a saúde emocional. Mas a Actem também faz alguns eventos que são, por exemplo, no Espírito Santo, a gente foi convidado para fazer um evento de sexta, sábado e domingo o dia inteiro para não adventistas. Então, a gente vai ter que ter todo um cuidado na abordagem que a gente vai fazer, porque o público não é adventista, e a gente já foi sinalizado dessa delicadeza em fazer o trabalho, levando a mensagem para esse público que não é adventista. E a Citem também trabalha com a mensagem adventista para adventista, a mensagem de saúde para adventista. Então, a gente está com frentes assim um pouco mais amplas, tanto do trabalho online, fazendo as lives de treinamento para vocês, educação continuada e permanente para vocês, também como alguns eventos presenciais, é só poder agendar com a gente, que a gente vai até a tua igreja, combina tudo direitinho e vai até a tua igreja, e a gente pode fazer o evento, às vezes, durante a semana inteira, para mim, realmente não dá, mas sexta, sábado, e dependendo da necessidade da igreja, sexta, sábado e domingo, a gente faz um programa, ou de saúde emocional, que é sexta, sábado, e dependendo, estende para o domingo ou não, como a gente pode fazer também um programa de sexta, sábado, ou de sexta, sábado, domingo, na saúde física, como se fosse depura mais o weekday, né? Depurando mais, juntando essa observação de durante a semana com o final de semana, fica melhor. Então, a gente tem deixado algumas opções para vocês, porque o nosso intuito é, por onde nós passarmos, a gente dando as orientações para vocês poderem fazer também. Por quê? Porque o naturopata sempre fala assim: eu não tenho como agir, está difícil arrumar emprego. Na realidade, existem várias possibilidades da gente ter frentes para trabalhar. Como, Patrícia? Nos clubes de saúde que estão sendo abertos, abrindo centros de influências dentro da nossa igreja. Eu estou ajudando uma igreja a montar um centro de influência em determinado lugar. E lá já tem 5 naturopatas nessa igreja que vão estar fazendo o atendimento da comunidade. E eu não sei se vocês viram no grupo da Se Tem Interessado, eu coloquei um link lá para vocês, onde eu disponibilizei um curso gratuito que vai ser pago a partir do ano que vem pela União Rio-Grandense, se eu não me engano. E está sendo disponível gratuitamente. Eu já coloquei no grupo de vocês do Acitem Interessados, para vocês poderem fazer o curso. Eu já estou no Eu oitava não aula. vi, vou procurar. Não está no grupo do Congresso, está no grupo da Acitem Interessados. Aham, Qualquer coisa, me manda um oi no privado, que eu mando para você tá de volta joia. tudo, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, a intenção nossa é por onde passarmos e sair treinando, mostrando para vocês o que pode ser feito, para vocês poderem fazer coisas bem diferentes na igreja de vocês e para vocês terem assim outras ideias também nas igrejas de vocês. Que o mais importante de tudo é que vocês, aonde vocês estiverem, a missão esteja com vocês. Não é assim, eu não tenho que estar lá na janela 1040 para fazer missão. Eu, com Cristo, Jesus me chamou para fazer missão onde eu estou. Então, por onde a gente vai passando, a gente vai tentando, dando treinamento, e a gente vai tentando mostrar, opa, agora eu vi, a Adriana já está por aí.
Adriana e William, olha, que alegria ter vocês aqui conosco, gente. Eu sou super fã do canal de vocês, super acompanho o trabalho de vocês. Eu Amém. acho um trabalho fantástico. E assim, eu particularmente estava assim, sabe quando você fica. Eu não gosto de criar expectativa, mas eu criei uma certa expectativa para a live de hoje. Porque a gente vê sair de um polo para o outro, né, gente? Mas assim, que a gente vê, quando eu via vocês entrarem aqui, abrirem a câmera, eu falei assim, opa, fiquei com o coração feliz. A gente que tem um pouco mais que é um pouco mais sistemático, a gente consegue perceber a delicadeza e o coração na missão de alguns projetos, né? E isso eu consigo ver assim, muito claramente a responsabilidade técnica da mensagem que está sendo levada pela Adriana, pelo William, e o desejo de trazer o melhor, com qualidade, com segurança para vocês, entendeu? Um trabalho bem feito, algo renovador, impactante. Eu acho que a palavra que quando me vem Adriana e o William, me vem assim, o canal deles, vem uau, um impacto. Porque realmente o canal deles faz esse impacto. Não tem o William e a Adriana como entrarem no canal de vocês e por mais senso crítico construtivo que a pessoa tenha, eles olharem, eu estou fazendo mesmo divulgação do canal deles, gente. Quem não acompanha o canal deles, acompanhem. Porque assim, Eu o já canal. acompanho, hein? Ó, Isso. Boa. muito Então, bom. Meu filho é apaixonado por esse canal. aproveitem enquanto eu estou falando para vocês poderem, sabe, fazer o quê? Mandarem o link dessa live para todo mundo. Quem tem rede social, coloca na rede social de vocês também. Porque, assim, hum, é muito importante que alguns canais sejam divulgados, alguns trabalhos sejam divulgados. Eu acho muito interessante a gente trabalhar com uma mão de união, apoiando, amparando, cuidando, zelando do outro. Isso é missão. Porque daqui a pouquinho eu já passo a fala para vocês, Adriana e William. É muito importante que vocês também sejam cuidados, como eu também seja cuidada, né? Como a Citem seja cuidada, como a Esperança do Brasil seja cuidado, como os outros ministérios sejam cuidados. Eu acho isso imprescindível na obra médica missionária. E na missão, que nós possamos ter um cuidado um com o outro e apoiar mesmo, um trabalho de apoio. Gente, olha só, se inscrevam no canal deles. Eles fazem um trabalho muito sério. É um canal com muita qualidade. Essa live de hoje, a gente estava tentando lançar pela Citem, mas infelizmente não conseguimos. Está sendo pelo canal do pastor Josemi Albino. Está indo pelo canal dele. E depois a gente vai jogar também no nosso canal. Se vocês quiserem deixar disponível também no canal de vocês, fiquem à vontade. Para mim, o trabalho que a Citem for fazer, vocês se sintam em casa. Se tiver que fazer sugestão para a gente, pode fazer. Se tiver que dar dica para a gente, pode dar. Porque, assim, é um apoiando mesmo o outro. E eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês. Eu acho que melhor apresentação do que eu fiz não tem, né, gente? Agora me contem. Eu queria, assim, antes que vocês entrassem propriamente dito no tema, a gente pode orar. Pastor Josemir está aí, vamos orar, gente? Porque eu falei, estava esperando vocês entrarem, e aí eu comecei a falar dos eventos que a Citem, junto com a Maestria Mental, vão estar fazendo, e eu queria perguntar, Pastor Josemir, quer abrir então agora oficialmente a live, porque antes a gente só estava conversando até da hora, até a gente estabilizar tudo. Então, começa de oração. Pastor, esse é o nosso pastor Josemir, o pastor que me acompanha há 26 anos. Uau. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, Adriana e William. Eu gostaria que vocês colocassem, anotem para mim,
o nome do canal de vocês que a gente vai lançar aqui nas redes sociais. Tá Tá bom? bom. Não esqueçam de inscrever. A minha esposa está aqui do meu lado me ajudando, né? E nós estamos jogando para as redes. Nós estamos aqui só Legal. trabalhando e divulgando, fazendo a divulgação. Dia de segunda-feira é um dia realmente difícil, né? Nem todo mundo consegue entrar, mas se Deus quiser, quando as pessoas não vêm no momento assim ao vivo, depois elas assistem. Mas vamos Exatamente. fazer a oração, né? Vamos pedir a bênção de Deus, então vamos curvar a cabeça para a gente poder orar. Nobríssimo Pai, é com muita gratidão, Senhor, que nós estamos aqui reunidos para podermos tratar de um assunto tão importante. Sabemos, Senhor, que, como a tua serva nos orientou, que a obra médico-missionária, a obra de saúde, ela tem uma grande relevância, particularmente nesses últimos dias. E para isso, para corroborar com esse trabalho, é que a ACITEM foi fundada. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos nossos colaboradores, pedimos que o Senhor abençoe, e de uma forma muito particular os nossos palestrantes hoje, que eles falem movidos pelo Teu Espírito Santo, e que esta mensagem alcance a cada coração. E movidos, ó Deus, por este espírito de crescimento, pelo maravilhoso mover do Espírito Santo em nossa vida, que nós cresçamos, ó Deus, até alcançar a estatura maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele, Senhor, que nós pedimos tudo isto agradecidos. Amém. 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 Muito obrigado. Então, eu fiquei aqui, antes de a gente começar exatamente no tema, como surgiu a ideia, Adriana Maia e o William, nesse canal e com essa visão que vocês têm, como surgiu? Vamos lá, então, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês, né, William? Exatamente. Nós Nós, agradecemos bastante o convite da Patrícia aí. A gente também já acompanha ela há um tempo aí também, né? Pessoa muito engajada, uma pessoa que é para frente, quer levar a mensagem do Evangelho para frente aí, né? Nós começamos a acompanhar junto com o irmão Fernando Lux. Nós havíamos trazido para o canal também, né? Com aquelas mensagens poderosas que reavivam a nossa fé, né? exato. Inclusive, bom, a Patrícia fez toda uma abertura aí, contando um pouquinho da gente, né? Quem somos e tudo mais. O William e eu estamos casados há 5 anos e o nosso ministério no YouTube começou há mais ou menos uns 3 anos, né? Em Exato. 2021. E nós começamos no YouTube por conta de um pequeno grupo do qual nós fazíamos parte. Então, nós tínhamos encontros semanais, todos os sábados, presencialmente, né? Todos não, alguns sábados presencialmente. Só que durante a pandemia, a... Só para falar um pouquinho antes disso, que eu acho que é bem interessante, qual que é o objetivo de ter um pequeno grupo, né? E é uma sim, sim, recomendação que nós demos para todos vocês. Nós estamos na igreja descobrindo verdades preciosas, assim, né? E aí nós olhamos para o lado e falar, cadê o resto, né? Cadê as pessoas que também estão engajadas, estão querendo realmente aquele revivamento, né? E aí nós encontramos um grupo de amigos que estavam se reunindo e nós começamos a fazer parte. Então, o pequeno grupo é algo que fortalece e muito a sua fé na sua caminhada cristã. exato. Porque cada um vai trocando experiência, vai falando um testemunho, conta o que aconteceu na semana, conta as bênçãos que Deus fez na vida da pessoa, né? Isso engrandece a pessoa que está falando, porque engrandece da seguinte forma: engrandecendo o nome de Deus, eleva a fé dela. E quem está ouvindo também é abençoado, né? Então é uma via de mão dupla. Por isso que o pequeno grupo é tão importante em nossas vidas. A gente entrou nesse pequeno grupo, começou a participar, e assim, o que foi mais, acho que importante nisso tudo é que isso estreitou a amizade entre a gente ali do grupo. E isso faz muita diferença na caminhada cristã, inclusive, né? Então, assim, nós estávamos ali, e aí aconteceu, no ano de 2019, foi o ano que nós casamos,
E foi um ano em que muitas pessoas do grupo mudaram de bairro, de cidade, então a gente já não conseguia se reunir com frequência presencialmente. E aconteceu que em 2020, com a quarentena, né, a pandemia, estava todo mundo obrigado a ficar em casa. E nós, conversando com o pessoal, a gente ainda tinha contato, e tem ainda contato com todos eles, tivemos a ideia, por que que a gente, né, em conjunto tivemos a ideia, por que que a gente não tenta se reunir aí um dia online, já que faz tempo que a gente não consegue se reunir mesmo, tá todo mundo em casa, e foi assim que começou. E a priori tínhamos um certo preconceito, né? Porque assim, o online não era igual estar pessoalmente. Então nós imaginávamos que não daria tanta liga, mas vamos tentar, tá no nosso coração, Deus está colocando, vamos ir para frente tentando dessa forma, né? E foi algo muito especial, assim, foi um primeiro encontro muito bom, e nós propomos, né, o grupo em si, né, todos nós vamos continuar com isso, então todos os sábados à noite nós nos encontrávamos na internet. E aí, como isso virou uma constante, nós resolvemos, conversando ali com as pessoas, né? Entramos num acordo de não ser um encontro assim, sem propósito. Então, nós começamos a estudar um livro. E naquela época, acho que muita gente fez isso, mas e nós também, a gente começou a estudar o livro Eventos Finais. Então, nós, a cada sábado, era um capítulo desse livro. Isso, e aí o compromisso era que cada participante falasse um capítulo em algum momento. Então, um dia era a Patrícia, outro dia era o pastor Josimar, o Josimir, outro dia era o Adriano e o William. Então, a gente ficava revezando para que a pessoa estudasse durante a semana e passasse aquele conteúdo, né? É, e aí foi assim durante um ano. Nós terminamos os eventos finais, nós emendamos com outro livro, que foi o Visões do Céu, Dando sequência, né? é, e depois nós entramos no livro do Grande Conflito. Isso já agora em 2021 foi a época que as atividades nas igrejas voltaram. E várias pessoas do nosso pequeno grupo, que inclusive duplicou, triplicou de tamanho, porque um amigo foi chamando o outro, foi colocando na internet, as pessoas foram E não entrando, tudo importava isso, de onde era, né? é, Pessoas do tudo mundo. isso pelo Zoom. Não tinha canal ainda, não tinha transmissão, nem nada. Muitos dos nossos amigos eram líderes nas suas igrejas locais. Então, não tinha como eles participarem ativamente mais, assim, com tanta frequência, todos os sábados, por conta das atividades. E aí foi neste momento que o William e eu fomos pegando mais à frente da liderança desse pequeno grupo e continuando a fazer, né, os estudos. Até que chegou um momento, estávamos por volta do capítulo 30, mais ou menos, Grande do Grande conflito. Conflito. E o grande conflito é interessante que foi um desafio, porque como o livro é bem extenso, nós ficamos nos perguntando, será que nós vamos conseguir chegar até o final, né? Será que o pequeno Exato, grupo vai suportar até o final? Porque são mensagens muito reveladoras, né? Mas tem que ter uma constância, uma disciplina. É interessante que cada sábado, cada sexta-feira, sábado que a gente vai conversando, e ampliando cada vez mais o grupo. Então nós percebemos que era uma coisa que Deus estava dirigindo, né? E trazendo pessoas, né? Para que elas pudessem ter uma convivência ali espiritual com pessoas realmente que queriam saber da verdade. exato. E antes de continuar até essa parte, a gente fez muita coisa ali junto, né, com os nossos amigos. E uma dessas coisas foi um evangelismo mesmo, prático. É que nós Então, pensamos, por exemplo, estamos muito, nos reunindo bastante, nos enchendo, né? Mas como que a gente vai devolver isso, né? Como que a gente poderia fazer algo talvez inovador no meio digital, né? Será que no digital você fica passivo? Tem como você ser ativo de alguma forma? Então, nós conversando e orando bastante, tivemos uma uma ideia que o ideia. Espírito Santo, né, trouxe para nós, porque geralmente você pensa no seu círculo mais próximo, para você levar o evangelho, às vezes tem uma resistência já. Ah, tá vindo da minha prima, tá vindo do meu irmão. Então a pessoa tem uma resistência. Quando vem de uma outra forma, com uma outra pessoa, geralmente É a pessoa mais até aceita, aceito, né? Então foi a ou, estratégia que a gente começou a trabalhar. ou não tem nenhuma barreira assim inicial. Então, em grupo, nós tivemos a seguinte ideia, né? Por conta dos estudos dos livros que tínhamos feito até então.
que tal se a gente comprar uma leva de livros do Grande Conflito e do livro Caminho a Cristo? E nosso grupo, a gente comprou uma leva de livro, cada um ajudou com um pouco. E a ideia é, quem é que você tem próximo a você, seja um familiar, um amigo muito próximo, que você não consegue levar a mensagem? Que a gente pode fazer? A gente vai montar um kit, que é os 2 livros, mais uma cartinha que foi feita também, escrita por alguém lá do pequeno grupo, mais Direcionando para a pessoa, um né? marca-página personalizado. E a gente pediu para essas pessoas colocarem o nome desses parentes ou desses amigos e colocar os endereços, né? A gente fez uma lista com todos os endereços. E a ideia é, nós vamos enviar pelo correio pelo nome de outra pessoa. Então, a maioria acabou indo no meu nome, né? Porque, como eram das outras pessoas, não iam me conhecer, né? Então, nós fomos fazendo esse envio. Alguns outros, eu pedi para... A gente teve a ajuda de um amigo, né? De uma família amiga nossa, que tinha um horário mais livre, e aí eu veio buscar aqui em casa vários livros. A gente deixou só o endereço da pessoa sem remetente, e ele foi entregar de porta em porta, porque eram regiões próximas aqui do bairro. E para ele foi uma experiência muito boa Foi também, né? bom também. Então a gente fez esse evangelismo de forma secreta, E porque a assim, pessoa que recebia, é, ela não sabia quem estava enviando esse presente para ela. Mas exato, ela sabia que era para ela, por quê? Porque dentro do envelope estava o nome dela e dentro, né, fora do envelope estava o nome dela e dentro tinha também algo que estava específico no nome dela. exato, Então era um presente para a pessoa. exatamente. E é interessante que Deus, pela sua misericórdia, ele nos revelou qual que era a sensação das pessoas ao receber esse livro. Como assim? As pessoas, quando recebiam esse presente, elas colocavam na rede social. Olha só o que chegou para mim hoje. Eu estava pedindo para Deus um livro para eu ler e de repente aparece esse livro para mim aqui na minha porta. Então Deus foi revelando para nós, né, qual era o sentimento das pessoas, né, ao ler aquele conteúdo, o livro. E foi uma experiência muito importante porque nós vimos que no meio digital você consegue fazer evangelismo prático. E justamente na área de naturopatia, nós vemos que como que é tão importante o que vocês fazem. Um dos livros que nós estudamos foi Conselhos sobre Regime Alimentar, porque nós percebemos que para seguir com o conteúdo do canal, antes precisávamos que as pessoas tivessem a mente Exato. cristalina, a mente limpa para entender a mensagem, né? Então, esse evangelismo foi muito bom para nós do conteúdo do grupo, né, do pequeno grupo, e crescemos bastante juntos em fé. E isso sempre com muita oração, muito jejum, porque é com persistência e com paciência para que você possa ver a obra de Deus na sua vida. Deus não é um Deus imediatismo, é um Deus que vai trabalhando o seu coração, o seu caráter, e você vai entendendo, compreendendo essa mensagem, Exato. aplicando ela e vendo o agir de Deus, né? E aí, como então começou o canal de fato? Quando nós estávamos estudando ali por volta do capítulo 30, mais ou menos, do Grande Conflito, o William teve a seguinte ideia, né? O Espírito Santo falou assim: vamos convidar pessoas de fora para falar dos assuntos, porque até então era só a gente que falava, né? E nossa primeira experiência com uma pessoa de fora, inclusive, foi com o irmão Fernando Lucas. Ele fez uma palestra. Ele não pôde falar do capítulo do Grande Conflito, mas ele fez uma palestra sobre maestria mental. Foi o início ali de tudo, né? E E isso só veio daquela porque veio. nós estávamos acompanhando a Patrícia aí com o Fernando, por isso que nós tínhamos essa ideia de trazer o Fernando para isso. E assim, muitas pessoas do grupo também conheciam ele. Então foi uma tarde, noite assim muito legal, assim, muita gente lá na sala do Zoom. E e foi a minha primeira experiência gravando algo. Até então, corrigindo, até o Fernando Lux, nós não usávamos o Zoom, a gente usava o Google Meet. E não tinha, como era uma conta Gratuito. gratuita, Isso. isso, não tinha a opção de gravar dentro do próprio Google Meet, né? Assim como tem no Zoom, enfim, em contas pagas, né?
Então, eu usei um aplicativo externo para poder gravar, consegui gravar, o áudio não ficou dos melhores, mas o primeiro vídeo que estava no canal, porque o que que eu fiz? Gravei e eu subi lá no canal, porque muitas pessoas, né, dos amigos, falaram assim: olha, eu não vou conseguir estar nesse encontro, eu queria muito ouvir o Fernando Lucas falar, tenta gravar para a gente assistir depois. E aí foi isso que a gente fez, a gente gravou, e aí eu acabei subindo na minha conta do YouTube e deixei lá para mandar o link para as pessoas Sem verem nenhuma depois, pretensão de sem ter um nenhuma canal no pretensão. YouTube, né? Mas para pessoas que pudessem visualizar essa mensagem que foi a Exato. ideia nossa, né? E aí nós trouxemos mais um outro convidado, e o terceiro convidado que nós iríamos trazer foi o irmão Gabriel Estevão. E o irmão Gabriel Estevão, ele é muito conhecido aqui no Brasil por conta do testemunho dele de resgate, né, de ter vindo do meio das trevas, né? Enfim, é uma história assim muito bonita e muita gente gosta de acompanhar ele, né? E como a gente já tinha o conhecimento de que as pessoas compartilhavam o link, né? As pessoas do nosso grupo mesmo compartilhavam o link para trazer ali para o pequeno grupo, e do Fernando Lucas tinha vindo bastante gente, Exato. né, de fora que não fazia parte do pequeno grupo porque compartilharam. A minha preocupação quando chegou no Gabriel Estevão é se neste momento a gente tinha trocado para a plataforma do Zoom, porque dava para gravar dentro da plataforma, né? E a minha preocupação neste momento era, se realmente tiver muito compartilhamento do link, não vai caber dentro da sala, porque a gente pegou uma conta que cabia 100 pessoas na sala, né? E aí eu falei para o William, a gente precisa dar um jeito de pelo menos tentar transmitir essa, porque se não couber, dá para as pessoas assistirem pelo YouTube. E E é aí, interessante que cada desafio que nós tínhamos a respeito disso, nós não percebíamos, mas era Deus direcionando a gente para esse ministério. exato, Então a gente começou com um pequeno grupo, né? E de repente começamos a fazer essas gravações e as pessoas queriam assistir, não estavam disponíveis naquele momento. Então a gente começou a falar, bom, se a sala Zoom não vai dar conta, nós temos que também transmitir para que as pessoas pudessem exato. ter acesso, né? E aí, como vamos fazer uma transição? Nunca tínhamos feito isso. Para isso, a gente foi no YouTube, procurou vídeo de como fazia isso. Encontramos, inclusive, um vídeo de uma pessoa, não lembro de onde, mas era também da igreja, ensinando aos membros da igreja como fazer transmissão por conta dos cultos que estavam acontecendo online, né? Por conta da pandemia. E aí eu fiz o teste, deu certo e foi a nossa primeira experiência de transmissão. E foi a partir daí que nós começamos a transmitir todos os nossos encontros, porque nós estávamos na parte final do estudo do livro do Grande Conflito, né? O Gabriel veio falar o capítulo 32, e são 42 capítulos, né? Tinha mais 10 capítulos para frente. E as pessoas que assistiram o Gabriel, a maioria delas quiseram continuar assistindo os outros também. Então, nós continuamos as transmissões. E em cerca de um mês, tinha 1.000 pessoas inscritas na minha conta do YouTube, lá no YouTube, no canal, Então para nós vimos acompanhar o que a gente estava fazendo. isso, como as pessoas estavam sedentas, pessoas sedentas das verdades. Então, naquele momento, nós começamos a postar no YouTube, né? E caso vocês acompanham desde o início o nosso canal, vão perceber que os primeiros vídeos são muito amadores, a capa, a luz, Tudo, o é muito áudio, simples. só que foi feito com muito carinho, muito amor para que a mensagem seja levada. E para a glória de Deus, as pessoas realmente eram muito abençoadas, e nós começamos a notar que realmente lá tinha um ministério que Deus estava direcionando nós para partir para entregar a sua mensagem para as E pessoas. Deus foi direcionando cada coisa, né? A primeira, após a gente, né, começar as transmissões, o William tinha tido conhecimento de um testemunho de uma ex-feiticeira e nós entramos em contato com ela para ver se ela aceitaria contar o testemunho dela e ela aceitou, foi logo nesse primeiro mês e muita gente acompanhou também. E esse E é foi interessante. a gente teve uma, assim, uma
sacada, assim, um insight de que seria legal trazer mais testemunhos. Só que a gente não fez isso por nossa escolha. Nós aproveitamos agora que tinha muita gente acompanhando e resolvemos perguntar o que que as pessoas queriam ver no canal, porque a série do Grande Conflito estava terminando. E nós fizemos uma enquete. E nessa época, já que a gente fez o canal, a gente acabou abrindo uma conta no Facebook, uma conta no Instagram, uma conta no Telegram, para poder compartilhar esses links com todo mundo que quisesse acompanhar, né? Que quisesse participar. Então, nós resolvemos perguntar o que que vocês gostariam de ver aqui no canal também. A gente tinha algumas ideias do que a gente queria trazer, mas a gente resolveu perguntar. Então, usamos a ferramenta de enquete que tem lá no YouTube, a ferramenta de enquete que tem dentro do Telegram, a... perguntamos lá no Instagram também e demos algumas opções. E a opção mais votada foi a opção de testemunhos. E eu, particularmente, gosto muito de ouvir testemunhos e acompanhei vários testemunhos no YouTube, tive inspirações de alguns canais que eu acompanhava bastante, né? E nós fizemos isso e foi o mais votado, e aí a gente resolveu trazer os testemunhos também, em paralelo com algum estudo. Isso. E o que é interessante é que, assim, todas as pessoas que nós trazemos para o canal foi que, de alguma forma, elas nos ajudaram na nossa caminhada espiritual. Nós tivemos algum contato em alguma vez, alguma mensagem que ajudou bastante nós, e o que a gente pensou? Aquela pessoa, as pessoas têm que ouvir ela. Só que o que que é o que Deus colocou na nossa cabeça, né? Quem é aquela pessoa? Qual a história daquela pessoa que criou aquela mensagem? Ninguém conhece, né? Quem conhece o pastor Bulhon, por exemplo? Qual a história do pastor Bulhon? Então a gente começou a pensar isso. Eu quero conhecer a vida daquela pessoa, né? Quem é aquela pessoa? Como a rotina dela com Deus, né? De onde que ela veio? E daí foi quando foi surgindo esse desejo de trazer testemunhos, porque é uma coisa bem interessante. Quando você faz uma pregação, às vezes tem muita resistência. Ah, uma pregação adventista, não quero ouvir, é uma pregação pentecostal. Então já cria uma pré-resistência, um preconceito. Só que no testemunho você não tem isso. Um testemunho é a história da pessoa. Então como que você vai julgar a história da pessoa, né? Então isso é interessante porque no nosso canal a gente tem muitas pessoas que são espíritas, católicas, pentecostais, nos acompanham até hoje. Algumas pessoas discordam de alguma coisa, mas estão acompanhando porque faz muito bem para a vida delas, né? E é uma mensagem de pregar o evangelho, uma forma de pregar o evangelho, porque foi uma ordem de Deus para nós. Sejamos testemunhas do que ele faz nas nossas vidas. Sim. William, destacar algumas coisas na fala de vocês, porque a gente tem a intenção de incentivar. O naturopata sempre fala assim, mas, puxa vida, é tão difícil conseguir um emprego em naturopatia. Vocês, pela fala de vocês, Deus foi conduzindo e vocês foram percebendo as oportunidades acontecerem. Vocês foram deixando se guiar por Deus. Eu tenho incentivado sempre na CITEM o seguinte: não fique com aquela mente focada no que foi nos ensinado desde a infância, de tem que ter um emprego. Deixa Deus conduzir. Aproveita os clubes de saúde. Aproveita os centros de influência acontecendo na sua igreja. Aproveita o seu próprio lar, como o próprio Espírito de Profecia nos ensina, que o seu lar pode ser o seu centro de influência. Então, assim, eu ouvindo a história de vocês, eu pude perceber que vocês não esperavam acontecer tudo o que aconteceu na vida de vocês, que tiveram pessoas extremamente importantes nesse processo todo de cada dia vocês conseguirem se perceber, melhorar a qualidade de vocês e que vocês foram aprendendo fazendo. Então, não somente nos aspectos éticos da evangelização digital da naturopatia e o que mais pode ser feito, que é o tema da nossa live, eu fico pensando assim, eu percebo, William e Adriana, que eu fui aprendendo a fazer uma maestria. Eu lembro eu estava conversando com o Fernando 15 minutos antes de começar a live, hoje, e a gente estava falando sobre as outras ideias que estão surgindo, né? E eu fui fazendo maestria sem a destreza dos detox, eu não sabia. Eu tinha muita noção de algumas
coisas, mas assim, pegar grupo grande para fazer detox eu não sabia, não tinha experiência de fazer em grupos grandes, eu tinha medo, eu era insegura. E eu fui vendo Deus trabalhando com a minha personalidade, a ponto de me fazer, dentro das minhas dificuldades e também das habilidades que Ele já tinha dado, dizendo: não é o conhecimento, sou eu que te garanto. Então, você, naturopata, você, missionário, que tem a mensagem de saúde centralizada na mente, no sangue, no coração, que quer muito treinar outras pessoas, que quer muito fazer acontecer o assim diz o Senhor na sua vida através do seu ministério, não fique pensando assim: poxa, eu queria um emprego. Deus é o seu patrão. Deus é o patrão também da Adriane e do William, porque para ter todo esse trabalho que eles têm no canal deles, é tempo de edição, é tempo de contato, é tempo de investigação das pessoas corretas. Então, assim, eu sei que para fazer uma live acontecer, e demora, é agendamento, a pessoa desmarca, aí vai, não sei o quê, dá trabalho, né? E comecei hoje com a Patrícia Lisboa também, porque às vezes, de vez em quando, a gente troca informação, e aí eu mando para ela: esse contato é bom, e ela manda: esse contato aqui é bom também. E é sempre bom a gente estar sempre trabalhando interligados um com o outro, e eu vejo que vocês são, para mim, dentro da área missionária, o foco de falar o que pode ser feito, principalmente para o pessoal que é da naturopatia, que é da mensagem de saúde, com essa questão digital na naturopatia, das redes sociais na naturopatia. O que o naturopata pode estar fazendo, e não só o naturopata, mas o obreiro médico missionário, o missionário, pode estar fazendo dentro da questão digital. O que a gente pode estar fazendo? O que vocês podem, assim, olha, vocês podem estar fazendo isso, cuidado com aquilo, vocês estão acertando assim, faz assim, porque vocês já têm. Eu, pelo menos, eu respeito o canal de vocês dois, então, assim, eu tenho muito respeito. Até porque vocês fizeram aprendendo, vocês não esperaram fazer mega curso para poder estar pronto, para poder fazer, vocês foram aprendendo, e isso é de uma valia. Isso, de repente, o curso vale a pena, mas a experiência prática te dá uma noção. Então, o que vocês podem estar falando para a gente sobre isso, do incentivo mesmo? Gente, vamos acontecer, é a hora, não vai ter outra. Nós estamos num momento solene. Só em pensar nisso eu já fico empolgada. Eu fico assim: eu quero ver Adão, eu quero ver Davi, eu sou louca para ver Davi, mas eu vou ver que Davi queria me conhecer, gente. Quem são esse povo da última hora? O que vocês podem estar falando para nos incentivar a mexer nessa parte digital, que eu vou ser franca, eu sou super leiga. Aqui, lutando contra uma tela parece verde, eu querendo descobrir o que é verde que apareceu. Entrei pelo celular para continuar com vocês, mas o que vocês podem estar orientando, não só para mim, mas para outras pessoas que também têm dificuldade nessa área digital? Sim, A primeira coisa é você fazer. Começar fazendo. O melhor, assim como você colocou, a melhor maneira, assim, pelo menos, né, a gente, na nossa prática, na nossa experiência, né, a gente foi fazendo. A gente não esperou ter a melhor câmera, a gente não esperou ter o melhor microfone, a gente não esperou. A única coisa que a gente tinha é uma internet, um computador e só, assim, para poder fazer, né, acontecer. É muito interessante porque, assim, nós, tem um tempo atrás, trouxemos no canal o Dave Fiedler, e ele é um historiador adventista, né? Foi vice-diretor do Fontainebleau Academy, aquele pessoal que toca naqueles lugares lindos, maravilhosos, com as harpas, com os violinos, uma mensagem poderosa. E uma coisa que ele comentou nos estudos dele, que ele tem feito, né? Ele falou muito sobre a obra médica missionária. E o que ele comentou que foi bem interessante é que muitos de nós entendemos bastante sobre profecia, escatologia, muitos canais no YouTube falando sobre, olha, o decreto dominical, olha o que o Trump falou, olha que... Então, assim, tem aquela bomba, né, de informações, e as pessoas falam assim: nossa, está acontecendo aquilo,
mas você está preparado para estar naquele momento em pé? E o David Fiedler falou uma coisa bem interessante, que ele falou: conhecemos bem o grande conflito, mas o livro Ciência do Bom Viver, ele prepara nós para que estejamos naquele momento. E se você pegar o livro Ciência do Bom Viver, ele não fala só de alimentação, ele fala muito além. E uma palavra que é interessante chama renúncia. O que é renúncia, né? Nossa sociedade atualmente, ela é muito imediatista. E ela quer conteúdos muito rápidos, respostas muito rápidas. E como que você trabalha no meio digital para que você entregue o conteúdo que ele não fique maçante, que a pessoa não tenha retenção? O que é retenção? É que ela permaneça no seu conteúdo, né? Que as redes sociais, o algoritmo, ela trabalha com que você permaneça no conteúdo, que você entregue um conteúdo para que as pessoas fiquem no mais tempo possível, né? E quando a gente fala de renúncia, quando você pega, por exemplo, como a Patrícia mesmo colocou agora há pouco, quando a gente prepara uma live, um vídeo, uma edição, é tempo que nós vamos deixando, né? E o que nós fazemos isso é por amor, realmente. Fazemos porque Deus está com o nosso coração e está nos direcionando. E a entrega, a obra que é interessante, as pessoas nos comentários, são batismos que nós já vimos acontecer, as pessoas mandavam vídeo do mundo inteiro. Ó, estou me batizando porque eu vi aquele vídeo do seu canal e aceitei Jesus. Uma live, inclusive, do Fernando Lux. Uma pessoa da Irlanda falou: agora eu tomei uma decisão com essa palavra do Fernando Lux. Então, Deus, em sua misericórdia, mostra os frutos para nós, né? Então, uma coisa que você tem que colocar na mente é que a obra não é sua. Somos apenas soldados, Deus estrategista. Então, quando Deus coloca a gente em situações, Ele vai direcionar. Então, como a Patrícia mesmo falou agora há pouco, você fica preocupado com o seu pão e com sua água. Como que eu vou fazer? Você só tem que colocar o pé. No mar ele vai se abrir. Então, Deus vai direcionando você. Então, quando você se doa pelo próximo, às vezes dói, né? Porque você tem que doar dinheiro, doar tempo. Então, às vezes a gente não quer abrir mão disso. E às vezes a gente não vai ter o retorno nessa terra sobre isso. Só que é o que vai moldar o nosso caráter para que sejamos imagem e semelhança de Cristo. E quando você faz isso, naturalmente é uma coisa incrível. Naturalmente, Deus vai entregando a obra para você, vai entregando muitas almas. Você fala: Senhor, essa obra não é nossa, realmente é sua. E não é só isso, uma outra coisa que você falou para mim, ou falou agora, que eu fiquei aqui pensando. Quantas vezes, né, William, Adriana, nós somos Como? quantas vezes nós somos criticados? Ah, sim. Pois é, quantas vezes pessoas falam para a gente assim, pelo menos eu escutei muito, escuto de vez em quando falarem assim: você vai mexer em vespeiro, você está mexendo em vespeiro, porque mexer com acupuntura, ideologia, mexer com isso tudo, mostrando a visão da medicina de Deus, é mexer com casa de marimbondo. Eu falei assim: eu não tenho medo. Sabe aquela tranquilidade que bate no meu coração, como se fosse assim: Patrícia, não é você que está mexendo, sou eu. Eu sou o dono, inclusive do vespeiro, Muito bom. entende? Sou o dono, não sou eu. Eu falei assim: obrigada, senhor. Se o senhor é o dono do vespeiro, então tá bom, tudo bem. Tem gente que chega perto da gente para nos desincentivar. Não para falar assim: William, Adriana, vocês estão fazendo um trabalho excelente, estão mesmo. E eu estou Sim. muito feliz em ter vocês aqui com a gente. Porque o trabalho de vocês, a gente sente. Eu fico pensando assim: como vocês conseguem tantas pessoas? Quanto segredo? Essa é a pergunta recorde que a gente recebe. Seguem, gente, vocês têm um leque de relacionamento assim que eu vou dizer: ó, quanto ouro pra gente. É Olha, interessante, porque uma coisa que o Dr. João Vaz falou conosco, né? É que toda semana ele e a família espera para saber quem que vai ser a pessoa que vai estar no canal, né? Então ele tem essa expectativa, né, que foi criada, porque a gente quando faz a escolha, né, até mesmo para você, naturopata também, a gente percebe que essa mensagem hoje de saúde, ela não está vindo somente do meio adventista, ela está vindo de várias ramificações. Mas qual que é a mensagem verdadeira, a mensagem que Deus deixou para nós? Vocês sabem, com a maestria como ninguém. E
quando a gente fala de você levar o conteúdo para as pessoas, se você faz aqueles conteúdos de respostas rápidas para alguma solução, que o João Mas faz muito isso, né? As pessoas começam a engajar e começam a tentar descobrir cada vez mais. E aí você começa a produzir conteúdos um pouco mais longos, né? Com mais conteúdo, mais detalhes. E a gente, quando foi fazer seleção de pessoas para trazer no canal, seja estudo de livros ou também testemunhos, nós sempre, a Adriana e eu, sempre a gente está em algum meio, Os eventos, alguns eventos, congressos. congressos. A famosa palavra networking, né? Você vai tendo contato com as pessoas. E muitas das pessoas a gente fica assim, impressionado. Nossa, eu gostei do conteúdo, como o William falou no começo. Gostei do que essa pessoa falou. Qual que é a história dela dentro do cristianismo, né? Vamos tentar fazer um convite? Ó, pega um contato para depois mandar uma mensagem. Aqueles que a gente não teve contato, a gente caça contato com outras pessoas. Você tem o contato? A gente vai num canal que a pessoa participou e tenta falar com o dono do canal. Fala assim: olha, eu queria muito falar com a pessoa X que você trouxe aqui. Teve Será que você um, poderia passar o contato dela para gente? Né? Foi teve assim que a gente achou o Will Barron, por exemplo. Isso, teve até esse exemplo do Will Barron, que ele falou muito sobre medicinas alternativas, nova era, né? E foi um livro que a CPB lançou há muito tempo atrás, que ainda não existe mais, né? E nós lemos o livro, achamos muito interessante, né? E aí ninguém sabia se ele estava vivo, né? Então, um certo dia, colocou na minha mente e falou assim, procura algum vídeo recente do Will Barron, né? Colocamos o Will Barron e apareceu no canal Stephanie Griffin, que é um canal norte-americano. E nós entramos em contato com a Stephanie falou no nosso canal também Contou a sobre esse história assunto, né? dela. É. E aí o Will Barron trouxe também o conteúdo para nós. E assim, muita gente falou, eu imaginei que ele estava morto, estava mais vivo, e olha só ele aqui conosco falando tanto assunto. Então é interessante que assim, são pessoas que em algum momento trouxe para nós um reavivamento espiritual. Sim, ou através de algum livro que nós lemos da história da pessoa. Então a gente foi atrás para saber. Primeiro a gente procura as redes sociais. Essa pessoa tem rede social? Vamos caçar. Achamos a rede social? Tentamos mandar a mensagem por lá. Se tivermos alguma resposta, a gente continua conversando por ali. Se não, vamos tentar um e-mail, algum outro contato com alguma pessoa que seja amigo em comum, algo assim. E é assim que a gente vai tendo esses primeiros contatos. Outros são por conta de eventos que a gente participou, congressos, e aí nós acabamos conhecendo, né, as pessoas pessoalmente. Por exemplo, o Scott Meyer, eu conheci pessoalmente há mais de 10 anos atrás por conta de uma semana de oração, junto com o Rander. E aí depois a gente foi no congresso que o Scott estava lá e foi aí que a gente pegou o contato. Eu já tinha contato dele nas redes sociais, mas aí a gente pegou o contato dele de e-mail e tudo mais, e a gente começou a ter mais vínculo ali, e tanto que ele já participou algumas vezes do canal, E é né? interessante que, assim, quando a gente monta o canal, a Drick e eu não sabe se expressar em público adequadamente, nós não temos um roteiro, um script, nós não temos a melhor câmera, o melhor microfone, e também para fazer tradução simultânea do inglês para português, que nós trazemos muitas pessoas de fora, também a gente não tem esse domínio. E aí, ainda assim, a gente falou, vamos, Vamos não é fazer. nosso, é de Deus. E olha só como Vocês, Deus, vocês têm tudo que Deus precisava. amém. É essa a diferença que eu quero incentivar. E quando eu falo isso, eu me sinto cheia de emoção por dentro. Porque é exatamente isso que eu quero muito incentivar o naturopata a fazer. E quando eu falo naturopata, não é só naturopata. É a pessoa que quer fazer mudança do estilo de vida e que às vezes acha muito difícil sair de uma vida onívora, que sempre comeu e viveu e teve um estilo de vida X e acha que não vai conseguir porque não passou pela consulta com fulano, com ciclano, ou que comeu isso, não tem a panela X ou Y. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão dando tanta dica aí. Primeiro, não esperem estar pronto, põem o pé na água. Segundo, façam com que vocês tiverem, no tempo que vocês tiverem. Outra, não tenham medo. Outro detalhe que eu peguei, aprendam a fazer fazendo. Não esperem em fazer um curso de naturopatia para mudar o estilo de vida, ou um curso de obra médica missionária, ou um curso de culinária. Pega
ciência do bom viver, pega Conselho de Regime Alimentar, pega Medicina e Salvação, vai ler e vai com Deus. Deixar Esse ele. é um, esse é um ponto que você colocou aí muito interessante, porque o William e eu não somos profissionais da área da saúde. O William é empresário da área contábil, da área de tecnologia. Eu sou formada em estatística e tenho um pé ali na parte de arte. Então, não temos formação em saúde. Nós temos conhecimento da área de saúde? Temos. Por quê? Porque a gente leu, porque a gente assistiu vídeo, porque a gente assistiu palestras, aquilo que a gente foi aprendendo, fomos colocando em prática, né? Chegamos também a comprar cursos, mas isso muito depois, né? E a gente vai ajudando as pessoas com um pouco conhecimento que a gente tem, a gente vai ajudando as outras pessoas. E olha que interessante, E né? aí, Só pegando um gancho sobre isso, que contei para Adriana faz um pouco tempo, né? No trabalho nosso, isso é muito legal, essa experiência. olha que interessante a mensagem que nós temos, como pode fazer uma diferença enorme, não só na vida da pessoa, mas no meio social, né, dela. A gente tinha uma colaboradora que pensa uma pessoa com um gênio super difícil. Aquela pessoa que as pessoas, tipo assim, se afasta, sabe? E é aquela pessoa que quer falar, fala o que pensa e pronto, né? E aí, assim, as pessoas diziam que ela era muito desagradável. E aí chegou um momento que Deus colocou no coração, em vez de a gente se afastar, por que não conversa um pouco com ela para entender o que está acontecendo, né? E eu tinha estudado o assunto sobre fibras, né? Então na minha cabeça até Um, mi- chia, psyllium, que o Dr. um João mix Vaz havia falado. de fibras. Isso. E aí, quando a gente foi conversando com a moça, né? Ela comentou que, para mim, eu achava um absurdo isso, né? Porque ela falou assim: ah, eu vou no banheiro a cada 2 semanas. Eu falei: oi? Tipo assim, eu vou no banheiro mais de uma vez por dia, assim, né? Mas a pessoa a cada 2 semanas. Eu falei: mas isso existe? Aí eu comecei a pensar que aquela constipação, tudo aquilo, deixava ela irritada daquele jeito, né? Aí Deus tocou no coração. Pede para tomar um mix de fibras, né? E aí eu orientei para ela tomar um mix de fibra. E aí ela ia todos os dias em sala. Acabei de usar o banheiro. Toda feliz. Ela tornou uma pessoa tão agradável, mas tão agradável por uma coisa tão simples que Deus deixou para nós, que mudou o ambiente. As pessoas começaram a gostar dela, começou a produzir muito mais. Mas por quê? Porque, assim como Cristo fazia, a gente tem que se aproximar das pessoas, descobrir. Isso é até uma dica para vocês, né? Você tem que descobrir a resposta para aquela pergunta. Você trazer uma solução para o problema. E como naturopata, a gente estava até conversando sobre isso, né? Por exemplo, nós não somos profissionais da área. Essa foi uma experiência com algo que a gente aprendeu e a gente viu uma pessoa, né? No caso dele, ele viu uma pessoa que soube do problema dela, trouxe a solução e isso mudou a vida dela. E o que que acaba acontecendo após isso? O William acabou tendo uma referência, uma credibilidade quando o assunto é saúde. Por quê? Quando alguém vem perguntar, o que que eu posso fazer em relação a isso? Você tem alguma dica, alguma coisa Parece assim? sobre médico, sabe? Mas assim, aí eu até distribuí o livro, né? Sobre saúde, o livro do ano, Esperança, que a igreja produziu uma vez, que é 8 remédios naturais, para toda a empresa. Então é legal que quando eu chegava, as pessoas estavam lendo e ficavam perguntando, William, mas isso aqui do sábado, isso aqui do sol, como que é? E assim, você sabe responder porque você estudou aquilo e você pratica isso. E aí, até uma dica em relação a esse ponto é o seguinte: falando em questão de vídeos, né, ou até mesmo postagens, né, nas redes sociais, o que seria muito mais assim rápido e efetivo é você trazer solução para o problema das pessoas. Muitas vezes, e eu digo isso como comunidade cristã, a gente, Foca muito no problema, né? infelizmente, erra em querer fazer com que as pessoas aceitem as verdades e façam aquilo. Ó, tá escrito que queijo é deletério, você não pode comer queijo de jeito nenhum. Você tá pecando se comer queijo. E não é assim que leva a mensagem. Não é assim que você vai criar
uma mudança efetiva. A pessoa pode até, num primeiro ponto, é, pegar, ouvir aquilo, praticar, mas se ela não entendeu por que ela está fazendo aquilo, ou quais são os reais frutos que vai trazer na vida dela aquilo, em pouco tempo ela vai abandonar essa prática. Seja uma pessoa cristã ou não cristã. Ela Entendeu por quê, né? precisa entender o porquê das coisas. Hoje as pessoas são muito questionadoras, né? E E assim, as respostas estão na palma da mão, mas qual a resposta correta, né? Tem que trazer. vir de profissionais qualificados, Exato. treinados para levar Então, essa mensagem. trazer algo assim, meio que para impor para a pessoa, não vai ser algo assim que vai funcionar por muito tempo. Mas, se você souber do problema daquela pessoa que está te acompanhando na rede social, né? Ou daquelas pessoas, saber que porque ela já comentou em algum vídeo seu de algum assunto determinado, ou compartilhou, viu lá que compartilhou e marcou, você sabe, você já fica antenado. Pessoas estão observando esse assunto. Por quê? Talvez o problema seja esse. Qual solução eu posso trazer para esse problema? Isso. Como eu posso trazer? Eu posso fazer não preciso nem fazer um vídeo, eu posso fazer um post escrito falando assim, como melhorar a sua ida ao banheiro, que foi o caso. Por quê? Faça esse mix de fibras. O que o mix de fibras vai fazer? Qual que é? Enfim, e a pessoa vai aprender. E aí, se você ainda tem um caso, né, uma história que conta como isso foi efetivo, traz junto, porque você traz Testemunho, uma né? validação que aquilo que você está falando funciona. Exato. Então, assim, eu estava falando um pouquinho antes, né? Nós não somos profissionais da saúde, mas a gente queria também trazer esse conteúdo sobre saúde para o público que estava acompanhando a gente, né? Porque a gente já tinha falado bastante, né? Depois de um ano de canal, a gente tinha falado bastante sobre a vida espiritual, sobre mídia, sobre muita coisa, e a gente falou assim, as pessoas também precisam aprender um pouquinho de saúde. E nós entramos no estudo do livro do Conselho sobre Regime Alimentar, e trouxemos um profissional para cada capítulo. E a O gente cuidado que foi nós tivemos foi que o profissional tivesse vínculo com aquele capítulo. fosse um profissional especializado naquele assunto. Então, lá no livro do Conselho sobre Regime Alimentar, tem um capítulo que fala sobre o intestino. Nós buscamos uma nutricionista que a especialidade dela é relacionada ao gastrointestinal. Nós temos um capítulo lá que fala sobre restaurantes. A gente foi e trouxe uma pessoa que tem um restaurante vegetariano para poder falar sobre isso. Aquela preocupação de trazer com qualidade ao público, para que ele possa entender essa mensagem, né? Compreender. Aquela preocupação, o cuidado de falar, não, eu tenho que pegar uma pessoa que realmente conhece esse assunto e vive exatamente isso. E qual que era o que criava mais link nisso tudo? Era porque as pessoas elas gostam de ter respostas sobre os assuntos que elas têm dúvidas. Então, nós sempre abríamos espaço para perguntas. Selecionávamos algumas perguntas e pedíamos para o profissional responder. No nosso caso, nessa época, a gente estava fazendo lives ao vivo, mas você não precisa fazer uma live ao vivo lá gigante. Você pode fazer um vídeo curto respondendo só a pergunta. Você pode abrir uma enquete ali pedindo para a pessoa qual que é a sua dúvida sobre esse assunto. E você vai receber duas, três, quatro, milhares de perguntas. Seleciona elas e cria conteúdo em cima daquilo, traz as respostas para as pessoas. É Se porque você você começa a levantar a demanda, né? Dessa forma, né? se você tiver ainda um comentário de alguém ou um, um direct, uma mensagem de alguém que falou assim, olha, eu testei aquilo que você fez e funcionou, compartilha isso também com as pessoas, porque para elas verem que trouxe resultado, sabe? E uma coisa que a gente também queria abordar com vocês é que não é fácil você se expor. A partir do momento que você se expõe, você abre mão da sua privacidade. Então, por exemplo, a Adriana e eu, assim, quando a gente sai, a gente toma muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós vemos, porque, assim, tem espelhos à nossa volta, vamos falar assim, né? E isso é bom para nossa vida espiritual, porque é como se fosse até um policiamento, realmente, né? Isso também ajuda bastante nós. E é interessante que você, quando se expõe, você está exposto também a muitos comentários que elevam sobre o espiritual, seu trabalho lá em cima. Mas tem outros que também vêm para ofender você. E quando vem esses comentários que às vezes eles vêm um pouco forte e tal, a obra de Deus. Não é para mim que ele está falando aquilo, é para Deus.
Foi bom vocês terem falado isso, porque eu também acho isso extremamente importante. Uma vez eu estava num evento em São Paulo, e aí eu estava perto de uma mesa onde o Lei Esperança estava apresentando os cosméticos naturais deles. E aí eu comecei a explicar, porque eu fui voluntária no Lei Esperança, então eu comecei a explicar os cosméticos para quem encostava ali e tal. E aí o pessoal, eu conheço essa voz. Aí eu... Então, assim, a gente precisa ter atenção, às vezes, na nossa fala, na nossa imagem, quando a gente se expõe, nos lugares que a gente vai, porque a gente não conhece as pessoas, mas as pessoas conhecem a gente. Exato. Às vezes pode até ter dúvida, será que é aquela pessoa mesmo? Mas quando a pessoa abre a boca para falar, reconhece até o jeito dela falar, ainda mais o meu jeitinho meio elétrico, reconhecem rápido. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o que eu penso? Tem pessoas que pedem o slogan da Citem para poder bordar o jaleco. Eu não me incomodo, é sócio, eu libero e pode bordar o jaleco com o slogan. Mas ter o slogan da Citem leva a mentalidade da representação que a pessoa é. Então, a Adriana Maia, o William, a Patrícia, seja o pastor Josemir, seja quem for, a responsabilidade não é nossa, só a gente como cidadão, mas é o reino que eu represento. Amém. Então, eu fico muito pensativa, Senhor, quebra-me para que eu consiga melhorar a cada dia, porque, na realidade, não sou eu que estou em xeque-mate, não. Porque perfeita eu não sou, mas me ajuda a melhorar para que o teu nome seja glorificado e honrado através da minha vida de alguma maneira. Se não Exatamente. for, nós estamos nos enganando. Não adianta o naturopata fazer o melhor, o que for, mas com o seu ego e com a sua liberdade, com a sua autovaidade. Então, gente, vocês que seguem, tanto uma Maestria Mental, que vão ver a live depois, que estão conosco aqui nessa live, seja no YouTube, ou seja, algumas pessoas aqui conosco agora, pelo Zoom. Davi, ele falou, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Eu não conheço o meu coração. Mas então guia-me. Guia-me é deixar-me ser guiado por alguém, não é eu querer conduzir alguém. Então, gente, por favor, isso que eles falaram acontece sim, é verdade sim, porque alguém pode estar assim, será que acontece assim mesmo? Acontece sim, porque eu já fui pega várias vezes, até em algumas igrejas. Sim. Entende? Então, assim, às vezes você não está num evento tal, mas foi numa igreja visitar. Chega lá, a pessoa te chama no cantinho. Você é do Mais Experimental, você é da Citem, ora por mim. Aí eu fico assim. Entende? Então, há uma responsabilidade, sim. Você vai ser elogiado e você vai ser criticado. Então, não é só glamour. Na realidade, a palavra glamour nem é verdadeira, porque isso tudo é um mundo de ilusão. Mas é muita responsabilidade, porque a gente recebe, às vezes, observações no nosso privado no celular, nas nossas redes sociais, e muitas vezes alguns ainda que não fazem a obra chamam a gente no cantinho para dizer como a obra deveria estar sendo feita. Essa é a realidade, mas vocês não se deixem abater. Avancem na certeza de que quem conduz cada um de vocês é Deus, assim como o mesmo Deus que conduziu Davi, ele é o mesmo Deus inalterado de ontem, de hoje e para a eternidade vai ser o mesmo. Amém. Amém. Então a gente tem que se firmar nisso. Quem está me conduzindo é o Senhor, então não há o que temer. Amém. Não há o que temer. Ele vai me guiar porque eu estou dentro do projeto dele. Não sou eu que coloquei ele no meu projeto, mas eu estou no projeto dele, então vai dar certo. Meus amigos, vocês têm muita experiência nisso tudo, vivendo, uma experiência prática.
Nesses momentos assim, a gente ainda tem mais um tempinho pequeno, nesses momentos finais, o que vocês resumiriam para a gente assim? Tenham cuidado com isso, cuidado com aquilo, observem mais isso, mais aquilo. O que vocês ainda poderiam, nesses 10 minutinhos que a gente ainda tem para poder fazer isso? Certo. Sobre a parte dos haters. Os haters são as É, pessoas que atacam você, né? é, Nas redes sociais. assim, é uma coisa que você não tem que se preocupar. Existe uma ferramenta em qualquer rede social que é assim, excluir ou bloquear. Então, assim, nós, graças a Deus, a gente não tem tantas experiências com haters, né? Temos o quê? Já aconteceu no passado de alguém vir fazer um comentário de maneira muito educada sobre algo a respeito que estava lá no vídeo. E eu respondi de maneira muito educada também. Só que as pessoas, a gente tem que lembrar que as pessoas hoje, além de ver o vídeo, ver a postagem, elas vão ler os comentários também. E aí, o que acontece? Veio uma segunda pessoa embaixo do comentário daquela pessoa e falou assim: ó, se você não entendeu o que ela disse, eu vou dizer em palavras claras: ela disse isso, 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 e uma cristã não deve se comportar dessa forma. Eu fiquei assim, tipo, como assim? E a gente ficou assustada, né? E aí veio uma terceira pessoa para comentar também em cima, falando: nossa, é verdade, parece mesmo. Aí nós ficamos assim, olhando para aquilo, e Deus, né, através do Espírito Santo, colocou na cabeça do William: apaga. Apaga esse comentário inicial, por mais que o primeiro comentário foi educado, apaga, porque aí apaga todo junto, né? E nisso que a gente apagou, nesse vídeo, nunca mais ninguém fez um comentário igual aquele. Porque a ideia era que o foco tivesse na mensagem, né? Quando começou a ganhar um outro lado, a gente geralmente não exclui comentários, Não tá? exclui. Só Esse foi um comentário a que foi gente bem no início, né? Porque é interessante que hoje, quando uma pessoa comenta algo ruim, as próprias pessoas que assistem e acompanham começam a evangelizar essa pessoa. ou dar outro ponto de vista e tudo mais. Nós não entramos em discussões nos comentários. Façam isso. Você A ideia perde não é, tempo com isso. e não é que Deus Não quer, né? respondemos alguns comentários que parecem que vão abrir discussão, quando é uma coisa que a gente quer esclarecer. Tipo, tirar ou deixar claro qual era o propósito, o ponto de vista, porque às vezes tem pessoas que não entendem direito. Os comentários que a gente exclui, e são muito poucos, é quando alguém está sendo ofensivo com alguém. Porque aí não merece ter palco ali. Mas pessoas que divergem de opinião, ou que não sabem escrever e parece estar escrevendo grosseiramente, mas estão escrevendo a opinião delas, é opinião delas, assim como eu tenho a minha opinião sobre alguma coisa. Só que eu muitas vezes procuro não responder, não escrever, porque eu não quero dar palco para isso. Mas você pode dar palco para quem? Para quem está escrevendo positivamente, para quem está comentando, para quem está falando de uma experiência que viveu sobre aquilo. E você pode dar palco para essas pessoas, porque faz também as outras pessoas lerem aquilo. Porque em relação a comentários, quando você comenta ou responde um comentário, ele vai tendo chamado mais atenção. E quando a pessoa está vendo um vídeo, um post, vai ver um comentário que tem uma resposta ali. Eles sempre aparecem mais na frente. Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer, né? E a gente não precisa dar atenção. Se for ofensivo, tira da frente. Se não for ofensivo, deixa lá. Mas também não precisa responder, não. Deixa, porque traz engajamento, né? Comentando bem ou mal vai trazer engajamento, então isso ajuda com. Ó, as redes sociais, né? O YouTube, principalmente, ele indica o conteúdo quanto mais comentários tem. Quanto mais engajamento tem ali, seja por curtida, comentário, por compartilhamento. Então, essa história que as pessoas falam, compartilha, porque ou comenta, porque mais pessoas vão ver, é verdade. Eu já vi você consegue acompanhar as métricas pelo YouTube, né? Tem um aplicativo chamado YouTube Studio. Você consegue acompanhar as métricas ali de quantas visualizações está tendo, quantos comentários, quem comentou e tudo mais. E uma vez ele falou para mim, olha, esse vídeo está sendo mais entregue porque mais pessoas estão comentando.
Então, isso realmente acontece. E o interessante é que assim, você tem que ter referências, né? Se Isso você é quer muito entregar aquele importante. conteúdo, comece a acompanhar pessoas que já fazem isso, que já descobriram o caminho das pedras. E aí você pega como referência para você trazer o mesmo conteúdo. E é como a gente falou, hoje as pessoas são muito imediatistas, querem respostas logo, respostas rápidas, né? Então, você que tem esse conteúdo, essa riqueza, a gente incentiva que vocês entreguem realmente em shorts, né? Aqueles vídeos curtos, Sim, para chamar a principalmente. atenção mesmo, né? Principalmente se o seu maior trabalho for dentro de uma rede social, tipo Instagram, TikTok ou Facebook, porque ali as pessoas elas não têm controle de tempo. Por exemplo, eu não consigo acelerar um vídeo para assistir que nem no YouTube. Então, se eu for colocar um vídeo muito longo lá, não vão ser muitas pessoas que vão conseguir assistir. Até porque você não consegue parar e voltar depois para assistir de onde parou, que nem você consegue fazer no YouTube, por exemplo. Então, o Instagram, o Facebook, você consegue também trabalhar mais com textos. O YouTube tem ali a aba comunidades, você consegue colocar uma imagem, textos, mas o foco do YouTube é mais vídeo. O foco do Instagram é mais vídeo curtos e fotos ali. O foco do Facebook, você vai ver que você consegue escrever texto, mas também o pessoal gosta de vídeo e imagem ali. Então, saber como cada rede se comporta para entregar o conteúdo, né? Você não gosta de aparecer. Ok, tudo bem, você não precisa ficar aparecendo em todas as postagens, mas é interessante você aparecer em uma ou outra com alguma foto sua ou contando quem você é, para você criar um vínculo com as pessoas que estão te assistindo. Elas precisam saber minimamente quem é, porque, por exemplo, eu vou pegar uma página de alguém que está falando sobre um remédio natural para curar um problema de estômago. Se no canal daquela pessoa inteira lá, eu nunca vi a cara dessa pessoa, será que eu vou conseguir confiar no que está sendo falado ali? Será que é uma pessoa de verdade ou é um fake? Será que é uma pessoa que está falando com propriedade daquilo ou ela tirou de qualquer outro canal, copiou e só colou ali? Se eu não conheço nem o rosto, por exemplo, você vai levar o seu filho num médico desconhecido que você nunca ouviu falar para tratar de alguma coisa muito séria, você não vai. Você pelo menos vai buscar alguma referência se você não conhecê-lo pessoalmente. Da mesma forma, as pessoas elas gostam de ter algum tipo de vínculo com você, mesmo que eu te conheça pessoalmente, mas o fato de você de vez em quando ali aparecer ou nos stories ou postar uma foto do que você está fazendo, não precisa ser sempre, né? Para quem não gosta disso. Mas você consegue criar um pequeno vínculo e as pessoas saberem quem você é. E que tenha uma constância, né? Constância, é. Constância é importante. Se você começou a publicar, por exemplo, o que a Adriana falou, uma imagem com alguma dica de saúde, você tem que ter um horário e dias específicos para que seu público conheça que nesse dia, nesse horário, vai ter algum conteúdo dessa pessoa que eu acompanho. Então você vai criando, o algoritmo vai entendendo que vai entregar naquele momento para o seu público, né? E quando você vai criando uma rede de comunidades com pessoas e elas vão começando a se interagir com você, né? E é uma forma Sim. de você introduzir a mensagem de saúde junto com o evangelho. E aí, e se você tem uma consegue fazer uma padronização, assim, do tipo de cor, Identidade, né? criar uma identidade, você sempre usa essas cores ou essa fonte. Quando uma pessoa vê no meio de outras postagens, por exemplo, vou falar de uma marca assim de banco. Quando você vê uma postagem laranja e azul, você sabe que está falando do Itaú. Por quê? Porque são as cores marcantes deles, Ah, sim, entendeu? ó, ali, ó. Olha lá, se tem ali, tem o logo, enfim, Tá, ou tá você mudo. está no mudo, Mas Patrícia. exatamente é isso. Mas É assim, identidade, né? você Quando cria. você vê esse símbolo, você vê, lembra de quê? Da Citem. É, Perfeito. exato. Então, assim, é interessante. Não estou falando assim que você precisa criar hoje uma logomarca sua. Não, mas você consegue criar uma pequena identidade. Se vocês repararem nas capas de vídeos nossos dos testemunhos que nós entrevistamos, elas têm meio que um padrão. Então, quando a gente faz uma propaganda, já as pessoas meio que já sabem, né, da E, onde vem, enfim. então, cria uma identidade, né? E tem esse ministério, né? Tem esse ministério. Não deixe
para depois, quando você ficar preparado. Você hoje tem muitas ferramentas que facilitam bastante a nossa vida na rede social. Sim, Então, fala por favor. Então, e eu sei fazer arte para fazer posts, eu não tenho esse dom. Entra no Canva, tem vários layouts já pronto, prontos, né? você só precisa Também. trocar a cor, o texto, sabe? Você não precisa ficar criando ali do nada. Se é para fazer postagens de propaganda, de anúncios, você consegue fazer isso de maneira gratuita, né? Então, dá para você fazer dessa forma também, né? Como o William falou, acompanhe pessoas que fazem o que você quer fazer. Isso te ajuda também a aprender com elas, né? Como que elas estão fazendo nas redes sociais delas, né? Nos vídeos. Isso ensina muito para gente. E, mas é meu concorrente. Acompanhe, porque o nosso objetivo principal aqui não é nem o trabalho, nosso objetivo principal aqui é compartilhar a Cristo, o Evangelho. E para, assim, finalizar, né, isso, a gente aprendeu uma coisa que a gente já sabia, mas foi sintetizada nesse final de semana num sermão que nós assistimos, que falou sobre de ser discípulo. Para você ser um discípulo, e essa é toda a missão que a gente tem, né? A primeira coisa que um discípulo faz é aprender. Então, dentro das redes sociais, dentro do seu ministério, dentro da sua profissão, você tem que ser um aprendiz constante, né? A outra coisa que o William falou lá atrás é a questão da renúncia. Um discípulo, ele faz renúncias. Qual a renúncia que você vai precisar fazer? A nossa renúncia está muito ligada ao tempo. A gente dedica tempo para poder fazer as gravações, para poder fazer as edições, para poder fazer até mesmo dublagens, né? E tudo mais. É, terceiro ponto de um discípulo, ele precisa imitar a Cristo. Você conhece a pessoa do quem você está representando, né? Como Estude a vida de Cristo todo dia pela manhã e de tanto estudar você vai começar a perceber como que ele enfrentava as situações do dia a dia, né? Isso vai ficar no seu subconsciente para quando você estiver em situações similares, poder agir de igual com Cristo. E conhecer uma pessoa ainda é diferente de ter intimidade com ela. E o quarto ponto de um discípulo é a intimidade com Deus, é o temer a Deus. Então você precisa também conhecer como que você vai falar de alguém assim que você não conhece também intimamente, né? Você diz conhecer, mas você conhece de fato, e um discípulo ele vai conhecer, vai ter intimidade. O quinto ponto é ter como o mestre. Então, eu conheço ele, eu tenho intimidade com ele e agora eu posso ser também como ele, porque eu vou representá-lo. E você pode fazer isso através da sua profissão. Na verdade, a sua profissão é um disfarce, porque você é um missionário disfarçado da profissão que você tem, né? E isso a gente aprendeu até com o Eduardo e eu ouvi isso constantemente, né? Tá? Então, oportunidades que Deus dá em nossas vidas para a gente agir, né? A gente até às vezes fala que quando o seu carro quebra, é para você evangelizar o mecânico, né? Então, toda situação que vem, dá graças a Deus. E por último, o discípulo, ele, depois que ele passa por tudo isso, ele forma outros discípulos. Ele ensina. Então, aquilo que você já aprendeu, você vai ensinar para outra pessoa, para essa pessoa ensinar para outra Você não pessoa. retém o E conhecimento, é você assim que o espalha, né? evangelho se espalha, Exato. porque ele não fica em você, ele continua por gerações, por amigos e, enfim. E é isso. Quanta coisa eu pude é, pegar de detalhes com vocês. Que live rica em conteúdo. Amém. Amém. Conteúdo de vida. E outra coisa, uma frase que eu sempre falo: o céu tem muitas estrelas, não tem necessidade da gente competir com nada, porque nada é nosso. Eu acho Certíssimo. lindo esse bonezinho. É bonezinho que chama É boina. boina. Eu É. acho que é sua boina, mas na realidade a boina da Adriana não é dela. É do Senhor. Exato. Então, assim, o carro, a casa, o trabalho,
A nossa própria vida não é nossa, nada é no projeto, não é nosso, nada é nosso. Tudo isso eu consegui entender que é uma expectativa ilusória que desde pequenos nos ensinaram a pensar, mas é um pensamento que precisa ser corrigido. Nós estamos aqui apenas emprestados. E por que eu vou rivalizar com uma outra pessoa, ou um outro ministério, ou uma outra situação, se nada é meu e nem do outro? Nós somos apenas mordomos. Então, na realidade, nós cristãos, a gente precisa rever a nossa linha de pensamento, remodelar o nosso foco, o nosso alvo, entender que as feridas emocionais que desde criança foram nossas vivências, fazem parte daquilo que eu tenho no achismo de quem eu sou hoje, mas nada é nosso. E é o que eu preciso, de fato, me confrontar, colocar os dons e talentos, como vocês fizeram, na mão de Deus e deixar que Ele faça todo o resto. Porque quando é dele, vai acontecer. Não adianta o homem tentar impedir. Exato. Porque pedras a gente vai ter. Vocês tiveram pedras, eu tenho pedras. Todos que estão nos ouvindo e nos assistindo vão ter pedras. A gente não está querendo colocar mar de rosa para ninguém aqui. Vai ter dificuldade, vai ter dia chuvoso na nossa vida, vai ter dia que a gente vai querer ficar um pouquinho mais no cantinho, mas vai ter muito dia de alegria, de felicidade, de satisfação por missão cumprida, e vai valer a pena. A única coisa que vai ser fácil? Não. Mas vai valer a pena. Aí é que vai valer a pena. Então, não deixem de sonhar o sonho que Deus deu no coração de vocês, porque vai valer a pena, mesmo que o percurso não seja fácil. A gente não está na live prometendo nada de percurso fácil. Mesmo que não seja fácil, põe o pé na água para aprender a fazer fazendo. Não espere chegar a um patamar para você poder, então, conseguir fazer alguma coisa. Faça fazendo. Você tem a vontade de fazer, mas não sabe por onde começar? Procure ajuda. Deus vai levantando pessoas, Deus vai levantando ministérios. Se associem a associações ou a pessoas que queiram ajudar vocês, mas não deixam de fazer pela limitação que eu tenho, que a Adriana tem, que o William tem, que todos nós seres humanos temos. Cada um de nós temos uma limitação, um medo, um trauma, ou então um sonho, uma expectativa. Mas isso não pode nos paralisar. Nós temos que ter a consciência de que somos humanos e que, se cairmos o chão, e se cairmos o chão, não é o nosso lugar. Deus tem muito mais para nos dar do que o próprio diabo para roubar, destruir e matar da nossa vida. Meus amigos, eu estou muito feliz com a participação de vocês. Minha bateria aqui já está dizendo, bateria fraca. Vocês querem dar uma última palavra e fazer o nosso momento de oração? Podemos. Eu queria falar uma coisa. Tem um texto que a gente estudou, né, na época ali do PG, do livro Visões do Céu, uma visão de Ellen White, que quando ela foi levada, né, na visão até a eternidade, e aí ela olha para trás e fala assim, nossa, foi fácil chegar até aqui. Essa é a perspectiva que você tem que ter. Às vezes a gente olha para os problemas, para as situações, nossa, está tudo muito difícil. Mas quem é que dá a força? A força não vem da gente, vem de Deus. E quando nós escolhemos Deus em primeiro lugar, quando nós escolhemos e oramos para Ele, as coisas se tornam mais fáceis, porque você está pedindo para Ele fazer por você, para Ele te ajudar nisso. Tem um texto no livro Ouse Pedir Mais, que fala assim, que deixar, né, parafraseando, né, que deixar de buscar a Deus primeiro é um erro, é uma falha muito grande, né? Deixar de orar é uma falha muito grande, porque orar economiza tempo.
Então, fiquem com essa Reflexão. reflexão, né, de que colocar, né, as prioridades das coisas na ordem certa, né, e a primeira coisa dessa prioridade é Deus, vai fazer você economizar muito trabalho e muito tempo. Exatamente. E a gente quer fazer uma oração final agora com vocês. Vamos orar para nossa oremos. Maravilhoso Deus, Santo Pai, agradecemos imensamente, Pai, por termos irmãos em todo lugar, Pai, do mundo. E não importa as barreiras, Pai, nós sempre nos reunimos para engrandecer o seu santo e eterno nome. Que neste momento, Pai, esses conteúdos que foram abordados aqui seja de grande valia para as pessoas, que o seu Espírito esteja conduzindo constantemente, Pai, a vida das pessoas que estão ouvindo, desses profissionais, desses aprendizes, que querem aprender mais sobre saúde para aliviar as dores, os males do seu povo, Pai. Então tenha misericórdia, de inteligência, sabedoria e nos livre de todo o mal, Senhor. Dependemos de Ti, amamos a Ti, Pai. E que o Senhor nos conduza à eternidade. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradecemos e pedimos amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ai, obrigada por terem separado um tempo que eu sei que não é fácil para meio a tanto corre-corre da vida. Mas assim, se tem, fica com um gostinho de quero mais, agradecidíssima por vocês terem reservado esse tempo e que Deus abençoe o ministério de vocês, que Deus abençoe a vida pessoal de vocês, que Deus abençoe os sonhos de vocês. E eu vou dizer assim, que Deus avance as fronteiras de vocês. Ponham a mão poderosa dele sobre vocês, livra de todo mal e os abençoe. Amém. 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 Glória a Deus. Vocês também que ficaram com a gente até semana que vem, se Deus permitir. E aí a gente vai tentar fazer então pelo canal da Citem direitinho, tá bom? Que deu um probleminha hoje, mas a gente vai resolver. Deus nos abençoe. Vamos dormir. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a vocês pelo convite. Precisa cumprir 8 remédios naturais e inclusive, dormir cedo. Vamos dormir cedo. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Pessoal, boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.